Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. A gente chega a essa segunda-feira, quase o finalzinho do mês, hein, ó. 2 dias para terminar, 3, né? 31 esse mês, Nossa, né, Roberta? como tá Bom passando dia. rápido. Tá Bom voando, dia, ó. Jorge. Meio do ano já foi, hein, Já Roberta? estamos, Daqui a pouco nossa, é Natal. não, já passou do meio do ano, né? verdade, Meio do já ano passou, ali até o verdade. finalzinho de junho, a gente já começou o segundo semestre e o segundo semestre também tá assim, ó. E é acelerado. Correndo, acelerado. Daqui a pouco é o quê? Daqui a pouco é Natal, Daqui eu a sempre pouco falo. é Eu Natal. já entro dia 1º falando que daqui a pouco é Natal. Passa muito Ai, rápido. Bom, gente, muito bom dia para você que nos assiste. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Quais são? Porque o telefone celular mudou o número. Pois é. Tem o nosso canal mais oficial para quem precisa entrar em contato, que é o nosso e-mail aqui da nossa rede, da TVC. É claro, tem o WhatsApp, anota aí porque mudou, viu? 24 é o DDD, o telefone é o 992483167. Facinho também, não dá para esquecer, só anotar e mandar sua mensagem para participar aqui conosco. Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, hein? Bem bonito, legal. olha ó, só. Aí, ó, espetáculo da O natureza. sol nascendo, né? Que lindo. Coloca na imagem grande. ó. Olha só que espetáculo da natureza, né? Roberta Realmente. experimentando a vivência de ser uma videomaker. Pois é, o sol nascendo, né? E se pondo. São realmente momentos, assim, muito bonitos Belíssimos. da natureza. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 21 de julho. 21 não, 28, não? 28, perdão, 28 de julho. Então vamos lá. 88,9% da população de 10 anos ou mais tinha celular em 2024 no Brasil. Rio, Minas e São Paulo lideram adesões a acordo com o INSS. Nenhuma cidade do Rio de Janeiro está entre as 20 mais perigosas do país. Número de casos de síndrome respiratória aguda grave permanece elevado em muitos estados. Unidades de saúde em Petrópolis recebem palestras sobre violência contra a mulher. E número de crimes de estelionato cai no mês de junho em Petrópolis. Agora no Correio Serrano, na TV. Gente, a gente começa, claro, olhando o que é notícia lá no nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, dessa segunda-feira, 28 de julho de 2025. Lá na linha vermelha tem sempre aquela notícia política ali para começar o teu dia bem informado. O novo presidente do PT defenderá a soberania nacional em sua posse, tá ali por Thales Faria na página 2, claro, o editorial, outras histórias contando ali, viu? E temos também há menos de uma semana a luta para evitar o tarifaço dos Estados Unidos. Senadores iniciam missão lá nos Estados Unidos enquanto o governo conversa com autoridades e empresários no esforço contra a sobretaxação em 50%. Está chegando, é a partir do dia 1º de agosto. Não vai adiantar, vai ser taxado porque o Trump não quer conversa com o Brasil, tá? Não é a contraparte daqui. Não adianta ficar com a cabeça lá, meu Deus do céu, o Lula, isso não. Já tentou-se ligações para ele, já tentou-se senadores para conversar com ele. Ordem do Trump é a Casa Branca não receber ninguém do Brasil. Infelizmente, foi envenenado por outras partes daqui, tá?
Não acredito nisso. Eu acredito que Não, o poder é eu grande. não acredito. Principalmente Eu não acredito. porque... Como pode... Você acha Não, mas mesmo não é que o uma Eduardo pessoa só, ou não. outra Não é vão só ter ele, não. influência sobre o presidente vai dos além. Estados Unidos? Isso vai além. Isso é da cabeça dele, porque ele, não é desde só, não. desde que ele entrou... Da cabeça do Trump, que você diz. Isso, na cabeça do Trump. Desde Não, que ele mas entrou, eu ele vem acho com que uma tem- série de medidas. Sim, mas... E não foi a influência de Não, mas ou outro contra tem. o Brasil Você sabe para que a colocar. ex-presidente do IBGE, no governo passado, ela foi indicada para o banco internacional que é o FMI. E aí o poder dentro do FMI é grande, tem a ver com dinheiro. Eu sempre falo isso, né? E aí há influências em termos de dinheiro em cima disso, gente. Não é coisa da cabeça dele, não. Trump joga assim Sim. e joga no momento industrial. Mas É há sempre sim, questão há sim monetária. ali os conselheiros dele. E essa pessoa que está hoje no FMI, ela tem muito poder, porque é o poder do dinheiro, né? Da grana. E aí é aquilo, a gente tem muita coisa que interessa lá fora. Né? Já surgiu aí o papo dos minerais, das terras raras semana passada, isso foi na quinta-feira. Descobriu-se que um dos americanos que é responsável no Brasil pelo mercado exterior e responsável pelas compras, se reuniu com um grupo de empresários da mineração brasileira, não é com o governo, com um grupo de empresários da mineração, falando, meu interesse do governo americano é por essas terras. Só que ele teve um não desses empresários. Por quê? Não porque os empresários não querem, é porque a lei brasileira diz o seguinte, para você explorar qualquer coisa aqui no Brasil, tem que conversar com o governo federal. Não é igual lá fora. Lá você chega numa mineradora e fala, olha, eu comprei essas terras, quero que você explore. Aqui não, depende do governo liberar a exploração dessas terras. Enfim, tem muita coisa por trás. Eu sempre disse que é dinheiro, né? E o Trump, ele joga duro para pegar o dinheiro desses países. Não adianta, né? Ele joga muito duro com isso. A gente acha que não é nada, mas é uma tática, né? Que ele sempre teve junto às empresas dele. Mas, claro, tem os conselheiros ali por trás falando, olha, faz isso, faz aquilo para obter melhor, né? Melhor. Aí melhor. a gente começa a falar assim, entendeu? Realmente, agora fofoquinha de um, fofoquinha de outro. Não é. Tem um motivo, é grana. É para entender para onde vai o caminho do dinheiro, Isso gente, aí. né? Aí, não é assim tão simples a situação. Por mais que fale o discurso lá na mídia social, né? Olha isso. Sim. Não, por trás tem envolvendo toda uma série de grana ali, de dinheiro por trás. Não é só a coisa política. A coisa política é o pano de fundo, né? Que a gente fala, né? É a fachada ali. É o balão de ensaio que foi lançado, tá? Continuando, proximidade de Eduardo com Trump vira problema. Mas vira problema aqui. A gente estava falando, vira problema para ele aqui. Porque, né, do jeito que ele vem falando, ele vem cometendo alguns crimes, segundo aí, alguns dizem, né? E aí virou problema para ele por aqui. Mais por aqui do que por lá, na verdade, né? Trump não tá nem aí, não tá se importando muito com isso, não. Eu também acho. Não, ele não tá se importando com isso, não. Como eu falei desde o início, a meu ver, sempre foi dinheiro. Sempre foi muito ele tá vendo dinheiro. lá na frente. Exato, tá vendo lá na grana, frente. né? Gente, na sexta-feira... A gente tá enxergando aqui, ele tá enxergando lá na sexta-feira me frente. sai uma notícia que aí o povo arrancou os cabelos, que a Venezuela taxou o Brasil em 77% nos produtos de exportação. Não, a Venezuela taxou o mundo inteiro em 77% em todos os seus produtos. Ou seja, quem não tem indústria ou empresa reconhecida dentro da Venezuela vai levar um tapa. Sabe por que o Trump fez? Recadastrou a Chevron, maior, tá? Exploradora de petróleo do mundo, a Chevron, de novo na Venezuela. É o quê? É dinheiro. É dinheiro. Gente, claro. É bobeira pensar que não tá entendendo? Então, assim, vamos convir? Trump tá jogando do jeito que ele sempre jogou nas indústrias, só que agora num nível maior, com o país. Com os países, né? Só que, assim, em algum momento ele vai pagar caro, porque tem país que vai falar, olha, não quero. Você vai ficar sem meu produto, ponto. É isso. Ali embaixo tem uma notícia legal, o Hugo Calderano é campeão em Buenos Aires. Ele que foi impedido, né, de entrar nos Estados Unidos, porque ele foi num campeonato em Cuba. Aí quem entrou em Cuba não pode entrar nos Estados Unidos ali
Se você entrou em Cuba nos últimos anos, você está proibido de entrar nos Estados Unidos. E aí, um atleta de altíssimo nível foi proibido de participar de um campeonato lá por causa disso, né? Teve uma polêmica no mundo do esporte por conta disso. Mas se ele não fosse para o preparatório em Cuba, ele não ia para esse outro torneio. Então, assim, bem, né? Sim. Mas é isso. Lá é para todo mundo, não tem essa. E tem muita notícia, mas a gente tem que ir lá na nossa página 12 olhar um pouquinho nosso jornal. Lá é notícia para cá. Notícia, exatamente. Né? Olha só, gente, Prefeitura revoga decreto de desapropriação de imóveis. Locais seriam destinados à construção de novas unidades de saúde. Novas não, seria uma só. Uma unidade de atenção especializada em saúde, que seria feita com recursos do novo PAC, né? Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. E essa decisão foi publicada no Diário Oficial do Município da última quinta-feira, dia 25, menos de 3 meses após a assinatura do decreto. O que acontece? A gente vem falando aqui, né, que a prefeitura queria desapropriar 2 imóveis ali numa região da Coronel Veiga que sempre alaga. E aí a pergunta era como vai construir uma unidade de saúde desse tamanho, desse porte, em uma área que choveu assim um pouquinho, já fica tudo alagado, a rua tem que fechar, ninguém passa. E é justamente uma área que dá muita água dependendo da chuva, não dá. E mais, o imbróglio era que a gente já estava achando estranho que eles iam desapropriar aquele terreno da Petroíta. A garagem é ali. A garagem da Petroíta, onde aqueles ônibus foram incendiados. Isso aí. Então, a Petroíta não fez mais nada com aquele terreno. Aí a gente achou esquisito, né? A prefeitura pagar para a Petroíta justamente aquela área que ela não fez mais nada. A gente achou meio esquisito. Mais esquisito ainda seria a prefeitura querer desapropriar uma parte do terreno que é da Patrone, fábrica de chocolate centenária e que produz e que atrai os turistas, porque a primeira leva de turistas que entra ali pelo pórtico ali do Quitandinha, vai parar ali. Para ali no chocolate Patrone. Não, então, parada obrigatória. É parada obrigatória. Você agora, chega na cidade. Já se viu a prefeitura querer desapropriar um terreno que é produtivo. Inclusive tem dias da semana que a fábrica abre mais cedo para atender o turista que chega aqui 6 horas, 7 horas da manhã. Então eles abrem mais cedo para poder fazer essa visitação ali e olhar. E aí a própria Patrone ingressou na justiça contra essa desapropriação e aí sem entraram condições. Acordo, tem um outro prédio ali centenário, a gente vê na foto que esse prédio ali era um dos terrenos. Esse prédio não pode ser demolido, esse prédio com certeza ele é tombado. Né? Então, assim, tinha vários problemas, né, sobre essa desapropriação desse terreno todo. E até que na reportagem fala justamente disso tudo que a gente está falando, que a fábrica Patrone acionou a justiça, que a prefeitura mudou de planos e fala ainda que a ação pedia a suspensão imediata dos efeitos do decreto e solicitava que fossem encaminhados ofícios a órgãos como o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas e também o IPHAN, para fiscalizar o uso de recursos federais no projeto. Realmente estava tudo muito esquisito e aí a prefeitura deu um passo atrás. Ainda bem, né? Aí eu não sei se a prefeitura colocou a mão na consciência ou se realmente viu-se que tinha alguma coisa irregular antes de dar zebra, antes da gente colocar esse recurso em alguma coisa que não está muito bem firmado, vamos dar esse passo atrás. E do lado fala ali do ônibus elétrico que começa a circular em Petrópolis, e aí eu já lanço aqui que... Aqui fala, olha, o veículo vai circular, a empresa Turp iniciou, legal, iniciou o release deles, bacana, mas... Quem tá aí no Master? Na verdade, tem quem? É a Kai? A Kailane? Quem tá no Master? O Jonathan. Ô, Jonathan, faz um favor pra mim, tem como você aumentar essa foto aí na coluna? Nas Petropolitanas? Se não tiver, a gente tenta enviar depois para ele aqui. Está estampado, um ônibus elétrico começa a circular em Petrópolis. Pois é, mas o que me atraiu muito é que essa notícia aí saiu, esse release, né, da empresa, essa notícia, saiu na sexta-feira, né, dia que era para ser feito aí a regularização do pagamento dos funcionários da Turp. O que foi feito?
Ok, nota no final do dia, a Turp falou que regularizou o salário, estava tudo certo com os funcionários, todos eles receberam, né? Beleza, Aí, ok, olha não um fez ônibus mais do que bonitinho. obrigação. Novinho, bonitinho. Agora, o que me chama atenção aqui, uma empresa que está passando por dificuldade, Não, né? Como chama a gente atenção falou. não só para você. Não, para todo mundo. Chama a minha atenção Pra todo também. mundo. Uma empresa que está passando por dificuldade para pagar os funcionários, fazer o acerto de salário no dia certo ali, né? No dia 5, porque olha, foram regularizar no dia 28, dia 5, quinto dia útil, foi lá no início do mês, né? Então, uma empresa que passa por toda essa dificuldade, como é que tá com um ônibus novinho desse, que não é barato, diga-se de passagem, um ônibus elétrico desse aí não é barato, por mais que tenha sido comprado pela cidade, colocado à disposição da Turp para fazer o teste, ou pela empresa Telvex ser disponível ali para se fazer o teste, já se pensando, obviamente, numa compra, né? Você vai ter que desembolsar dinheiro do caixa para fazer a compra, para botar tudo quanto é ônibus. Eu acho ótimo ser tudo elétrico na frota do transporte público, tá, pessoal? Vai baixar o custo da empresa. Sim, porque o diesel não é barato, a gente sabe, a maior reclamação aqui é isso. O preço do diesel aumentou. Olha, o diesel não sei o que. É a maior reclamação dos empresários do ramo do transporte público em Petrópolis. É o preço do diesel. Tô errado? Sim. É a maior reclamação deles. Que não se paga, né? A conta não fecha ali por quilômetro rodado. E aí, um ônibus elétrico desse rodando novinho. Aí fico pensando, o cara tá com salário atrasado dirigindo um ônibus novinho desse, né? Parece um tapa na cara. E, gente, assim, pasmem. Esse ônibus elétrico novinho que começou a circular em Petrópolis é da Turp, tá? É da Turp, ou seja, a empresa que não consegue, como o Jorge falou, não consegue pagar salário em dia, né? É um tapa na cara do trabalhador que está ali. Não que a população de Petrópolis não mereça. Não, merece e muito, mas é um tapa na cara do trabalhador que está com seu salário atrasado, benefício atrasado, ver a empresa... Não pegou bem. Investir em ônibus assim desse porte. A gente teve, em menos de um mês, 3 paralisações, justamente por falta de pagamento dos funcionários. E lembrando que, olha só, foi a empresa que no mês de junho, né, foi a empresa que mais teve parada por conta de quebra, ou seja, manutenção no ônibus. E aí eu vou além, tá, depois. Um ônibus elétrico, gente, vai ter que se renovar todo o quadro de funcionário de manutenção dentro da sua empresa. Ou capacitar os que estão lá. Porque é diferente, viu? Não é a mesma coisa do que mexer num ônibus a diesel, num ônibus a motor, combustão, não. Vai ser diferente. Vai ter que capacitar os profissionais, não tem essa. Mas a gente tem notícia também do Estado aqui, a nível estadual, porque a gente tem que falar que, olha, em uma operação aí, uma ação da Operação Rastreio, foi semana passada, o governo do Estado, por meio da Polícia Civil, prendeu 2 integrantes de uma das maiores quadrilhas de roubo de celular na Zona Norte e Oeste do Rio. Isso na operação 18 aparelhos, produtos de crime foram recuperados. Vamos conferir. De acordo com a Polícia Civil, os detidos tinham acabado de sair da comunidade Rio das Pedras e estavam na posse de 18 aparelhos roubados. A dupla foi autuada em flagrante pelo crime de receptação. Ainda segundo os agentes, o grupo atuava em duplas, fazendo uso de motocicletas e armas. A abordagem às vítimas ocorria, na maioria das vezes, em sinais de trânsito, seja no interior do veículo ou até mesmo em pedestres. As ações contínuas da Operação Rastreio já resultaram em mais de 4.700 celulares recuperados. Destes, cerca de 1.400 já foram devolvidos aos legítimos proprietários. Os demais passam por perícia e identificação para serem restituídos aos donos. Até o momento, quase 300 integrantes da cadeia criminosa foram presos. Bom, a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que o consumo dos brasileiros cresce 2,63% no primeiro semestre. Correio Serrano volta já.
O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Estamos de volta, né? Estamos de volta e a gente fala que São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são as 3 unidades da federação com maior número de adesões ao acordo que o governo federal propôs para viabilizar a devolução dos valores descontados ilegalmente dos benefícios previdenciários de milhões de aposentados e pensionistas de todo o país. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, 1.052.128 pessoas já formalizaram o pedido de ressarcimento. Destas, 196.160 residem em São Paulo, 99.949 em Minas Gerais e 93.738 no Rio de Janeiro. Em seguida, vêm os estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Maranhão. Até amanhã da última quinta-feira, dia 24, Roraima era o estado com menor número de adesões. O detalhamento divulgado pelo INSS confirma que o esquema de descontos ilegais revelado pela Operação Sem Desconto, que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram em 23 de abril deste ano, fez vítimas nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. De acordo com a PF e a CGU, associações civis, sindicatos e outras entidades de classe fraudaram o INSS ao conseguir que a autarquia descontasse diretamente dos benefícios pagos a milhões de aposentados e pensionistas as chamadas mensalidades associativas, contribuições que as pessoas pagam periodicamente para fazer parte de uma determinada entidade. Dos cerca de 9,3 milhões de beneficiários consultados pelo INSS sobre os descontos, pouco mais de 2 milhões estão aptos a aderir ao acordo. Cerca de 533 mil beneficiários do INSS que aderiram ao acordo até a última segunda-feira, dia 21, vão ser contemplados ainda nesta semana. A partir daí, o cronograma de ressarcimento prevê pagamentos diários, em lotes de até 100 mil pessoas, até que todos sejam ressarcidos. O pagamento seguirá a ordem cronológica da adesão ao acordo, ou seja, aqueles que aderirem primeiro ao acordo vão receber primeiro. Os canais de atendimento para contestação dos descontos permanecem abertos e ficarão disponíveis até pelo menos 14 de novembro deste ano. Quem ainda não aderiu ao acordo federal pode fazer pelo aplicativo Meu INSS ou nas agências dos Correios. A adesão é gratuita, não exige envio de documentos e permite que os beneficiários que sofreram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 recebam sem precisar entrar na justiça por via administrativa. E o Rio de Janeiro vem alcançando resultados positivos no combate à violência. E esse avanço já vem sendo traduzido em números. Na última quinta-feira foi divulgado o ranking dos estados e das cidades mais violentas do país no Anuário da Segurança Pública, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança. E entre os 20 municípios com mais violência no país, não há nenhuma cidade fluminense. Diferente de 2023, quando a cidade de Itaguaí, na região metropolitana, aparecia na 16ª posição na lista. Esta mudança dos índices de violência do estado do Rio de Janeiro reflete os investimentos em tecnologia para modernizar as polícias em treinamento e na valorização dos policiais. O levantamento de 10 cidades mais violentas do país, que sofrem com disputas de facção pelo controle do tráfico, também não apresenta nenhuma cidade do estado do Rio de Janeiro. Todas estão localizadas em estados do Nordeste. O governo do estado tem destinado esforços e investimentos para promover o fortalecimento das forças de segurança, por meio da aquisição de novos recursos materiais para as áreas operacionais e de inteligência, como também para melhorar as condições de trabalho dos policiais, com obras de infraestrutura em unidades, compra de equipamentos de proteção individual e convocação de policiais. Até o fim deste semestre, 758 veículos serão incorporados à frota da Polícia Militar. Desde 2022, o estado já adquiriu 1.714 viaturas e ainda em 2025 está prevista a entrega de 470 motocicletas e um helicóptero blindado. Além disso, o governo do estado investiu 170 milhões em obras de reforma de unidades da Polícia Militar. Foram 160 milhões para a reestruturação de instalações e aquisições de recursos tecnológicos. O efetivo também está em expansão, com a incorporação de 2.000 policiais militares entre 2021 e 2024. Neste ano, mais de 100 oficiais e até 2.000 soldados começam a ser formados. Outros 2.000 deverão ser convocados a partir do ano que vem. Na Polícia Civil, foram abertas mais de 3.600 vagas na atual gestão, o maior reforço de efetivo em anos,
anos após uma década sem concursos. A Acadipol formou 830 policiais civis em 2024 e no primeiro semestre de 2025 foram matriculados 799 candidatos. A atual gestão mais que dobrou o número de bases do segurança presente. Foram inauguradas 29 unidades do programa, chegando a 50 em todo o estado. E olha só, o consumo nos lares brasileiros registrou alta de 2,63% no primeiro semestre de 2025, de acordo com o balanço divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, nessa última quinta-feira. Em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 2,83%, já em relação a maio, o indicador avançou 1,7%. Todos os dados foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA do IBGE, e abrangem todos os formatos de supermercados. De acordo com a Abras, o desempenho confirma a resiliência do consumo das famílias, mesmo diante da inflação ainda elevada, que acumulou alta de 3,69% no semestre, acima da inflação geral. Ao longo do semestre, o consumidor pesquisou preços, trocou marcas, mas não reduziu o consumo em volume. Ainda segundo a associação, o recorte de junho identificou alterações no perfil de consumo das famílias na comparação com junho do ano passado, mostrando migração de itens de menor preço para opções intermediárias em algumas categorias. O Abras Mercado, indicador que mede a variação de preços de 35 produtos de largo consumo, registrou queda de 0,43% em junho, após 9 altas mensais consecutivas. A alta deflação ocorreu em agosto de 2024, quando a variação foi de menos 1,32%. Com o recuo, o valor da cesta básica passou de R$ 823,37 em maio para R$ 819,81 em junho. Apesar da redução no mês, os preços acumulam alta de 3,18% no semestre e de 9% no intervalo de 12 meses. E dados do Instituto de Segurança Pública indicam queda nos roubos de veículos no estado do Rio de Janeiro em junho de 2025. Foram registrados 1.900 casos contra 2.300 no mesmo mês de 2024, uma redução de 15% no acumulado do ano. A queda foi de 10%, com 11.700 registros entre janeiro e junho, frente a 13.000 no mesmo período do ano passado. Outros indicadores também apresentaram resultados positivos, como a letalidade violenta, que caiu 14% em junho de 2025, o menor número desde o início da série histórica em 1991, com 269 registros frente a 313 no mesmo mês do ano anterior. As mortes por intervenção de agentes do Estado, que recuaram de 71 para 43, o menor número registrado para o mês desde 2020. O homicídio doloso, que teve o menor junho desde 1991, com queda de 2,7%. E o latrocínio, que passou de 44 vítimas em junho de 2024 para 30 no acumulado do ano. No primeiro semestre foram apreendidos 387 fuzis, 18 a mais do que no mesmo período do ano anterior, representando um aumento de 4,9%, o maior número para o semestre desde o início da série histórica em 2007. Houve também 12.337 apreensões de drogas no acumulado do ano. Já a recuperação de veículos somou mais de 8.600 registros entre janeiro e junho, um aumento de 5,6% em comparação ao mesmo período do ano passado. Roubo de veículos, 1.896 foram registrados em junho de 2025, uma queda de 15% em relação a junho de 2024, quando houve mais de 2.200 ocorrências. No acumulado do ano, a redução foi de 10%, com 11.736 casos entre janeiro e junho de 2025, contra 13.064 no mesmo período do ano anterior. Se conversar. Olha, vamos seguir aqui o nosso jornal? Tem mais assunto pra gente, porque vamos falar de GNV agora. O governo do estado do Rio de Janeiro realizou na última quarta-feira
uma operação Pressão Máxima com o objetivo de fiscalizar instaladores de kits de gás natural veicular, o GNV, né? Ao todo, 4 empresas clandestinas foram interditadas e os responsáveis pelos locais foram levados à delegacia. Vamos conferir. As ações aconteceram na capital carioca. Em Rocha Miranda, na Zona Norte, o responsável por uma das empresas vistoriadas admitiu comprar clandestinamente os kits GNV. Após adquirir os equipamentos, ele revendia e instalava sem qualquer autorização dos órgãos competentes. Ainda no mesmo bairro, outro estabelecimento foi interditado por estar com extintor de incêndio vencido desde agosto de 2021. Além das irregularidades, os agentes identificaram a ausência do Código de Defesa do Consumidor, nomes diferentes na documentação e CNPJs diferentes nos documentos dos disponibilizados na loja. Já em Curicica, na Zona Oeste, uma loja foi interditada por apresentar registro vencido desde abril. Em Vila Valqueire, um estabelecimento também foi fechado por não possuir documentação que autorizasse fazer a instalação e manutenção do GNV nos veículos. Segundo o governo do estado, todos os locais têm até 15 dias para apresentar sua defesa. Pois é, depois o veículo explode, o posto de gasolina vai pelos ares, as pessoas ficam feridas. Aconteceu aí há 2 ou 3 semanas do frentista falecer por conta disso. Foi lá abastecer o carro explodiu. Fica difícil, o jeitinho brasileiro não funciona, gente, não pode ser assim. Tem que ser tudo ali dentro da lei, certinho. Vai no metro, faz o reteste, tudo correto. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então não tenha um carro com GNV, não tenha. Ah, mas Jorge, mas aí é muito duro. É muito duro, mas aí você está colocando a sua vida, de quem anda dentro do carro e de quem está abastecendo e de quem está em torno do posto em risco. Não pode, não dá. Um monte de Uber andando aí com GNV de empresas como essa. Um monte de táxi andando com empresas, fazendo, né, serviço com empresas como essa. E aí não é um risco só seu, né? Você está colocando o passageiro também em risco. Aí quando você vai ver a documentação do carro, irregular, ilegal, ou então feita numa empresa dessa aí, que nem pode se chamar de empresa, né? Vamos convir. Ilegal, que instalou ilegalmente o GNV, sem revisar, sem olhar, com botija velha. Não dá, não pode. Bom, você vai ver depois do intervalo que reforma administrativa apresentada pela Prefeitura atinge Secretaria da Mulher. E você vai ver também, estudo revela que 54% dos consumidores não controlam gastos mensais com cartão de crédito, viu? Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e agora para falar de um outro tema. O Cetranspetro concluiu na tarde de sexta-feira o levantamento que identificou a quantidade aí total dos cartões Rio Card+, que serão ressarcidos. O estorno é daquele dinheiro, né? Os 5,90, 5,30, da polêmica. O estorno dos diferentes valores acontece conforme tratado na audiência especial que aconteceu também no dia 22 de julho, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, que manteve a tarifa de 5,30 no dinheiro, 5,15 no cartão. Ao todo, 10.040 cartões, gente pra caramba, hein? Vão ser reembolsados. Quem conta essa história toda aí é a Ana Bia, ela vem com a gente ao vivo para falar sobre o tema. Bom dia, Ana Bia. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. É isso mesmo, na última semana, né? Foi uma semana caótica aí para o transporte público e todo mundo estava com aquela incógnita, né? Dia 22, alguns cartões pagaram o valor que tecnicamente seria novo, né? Que seria 5,20, outros pagaram 5,90, outros pagaram o valor antigo, que seria 5,15, e aí todo mundo estava naquela dúvida, né? Como é que vão ficar esses valores? Por isso, na última semana, o Cetranspetro, então, divulgou aí que fez o levantamento e os cartões de Vale Transporte adquiridos e recarregados até o dia 21 de julho permaneceram normalmente com valor de 5,15 nos validadores dos ônibus. Gente, isso segundo a nota que foi divulgada pela Cetranspetro. Isso acontece, segundo eles, devido à regra do poder de compra, que mantém a tarifa anterior do Vale Transporte por um período de 30 dias. Para o ressarcimento desse tipo, Vale Transporte, foram identificados 63 cartões. Neste caso, os clientes precisam comparecer ao Cetranspetro, que fica aqui atrás, na Rua do Imperador, número 100, aqui no centro de Petrópolis. Para os passageiros que realizaram o pagamento em dinheiro, o Cetranspetro ressalta que as empresas de ônibus foram orientadas a cobrar o valor de 5,30. Mas, em caso de falha e algum cliente queira contestar, basta procurar também a sede do Cetranspetro. Para o cruzamento de informações, eles também vão analisar as imagens das câmeras de monitoramento dos ônibus para realizar a devolução correta dos valores. Com relação aos cartões Rio Card+, aquele expresso, apesar da quantia financeira por cartão ser pequena, por se tratar de 10.000 cartões, o Cetranspetro e a Rio Card estão desenvolvendo uma maneira automática, ao invés de manual, para o lançamento do crédito ao mesmo tempo. E só lembrando, gente, que o Cetranspetro fica aqui na Rua do Imperador, número 100, funciona de 8h15 da manhã às 5 da tarde. Então, por mais que você fique ainda com alguma dúvida, o Cetranspetro aconselha que você procure, então, a sede que fica aqui no centro de Petrópolis. Jorge, Roberta, de volta com vocês aí do estúdio. Obrigado, Ana Bia. Obrigada, Ana. Bom trabalho, bom dia aí. Bom, seguindo o nosso jornal, olha só, um novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, alerta que há um sinal de queda no número de casos de síndrome respiratória aguda grave em nível nacional. No entanto, o número permanece elevado em muitos estados. Em Petrópolis, nenhum caso de gripe influenza, por exemplo, foi registrado no mês de julho.
Em um cenário nacional, houve uma redução no número de internações por influenza A e vírus sincicial respiratório. Entre os óbitos com resultado laboratorial positivo nas últimas 4 semanas, 63,2% foram por influenza A. Referente ao número de casos, há um aumento entre os mais novos. A gente continua observando uma diminuição dos casos de síndrome respiratória aguda grave na maior parte do país. Contudo, esses casos continuam altos em muitos estados, principalmente na população mais jovem, né, das crianças até 2 anos de idade. De acordo com a pesquisadora, os casos de influenza têm diminuído. A gente também tem observado uma diminuição dos casos de SRAG pelo vírus da influenza A, especialmente na população mais idosa, em boa parte do país. Em Petrópolis, a Secretaria Municipal de Saúde informou que foram registrados 58 casos de influenza em 2025. Já em julho, nenhum caso foi registrado. Em relação à vacinação, foram aplicadas 73.109 doses até o momento. O caso de SRAG entre os adultos tem diminuído, mas entre as crianças o número permanece alto em todo o país. A gente ainda continua observando um aumento dos casos de SRAG, especificamente nas crianças pequenas, em alguns estados. Por conta desses números, é recomendado que, além da vacina, as pessoas utilizem outros métodos de prevenção. E a gente pede aí para que as pessoas que moram nos estados onde ainda há uma alta de casos de SRAG, para que essas pessoas continuem tendo alguns cuidados, como usar máscaras dentro de locais fechados, com maior aglomeração de pessoas, também dentro dos postos de saúde. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 50,6% de vírus sincicial respiratório, 21,2% de influenza A, 1,5% de influenza B, 26,2% de rinovírus e 2,9% de Covid-19. E o Brasil vive o pior momento de inadimplência dos consumidores e Petrópolis não está fora desse preocupante cenário. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, em parceria com a Ofwise, revela que 54% dos consumidores não controlam os gastos mensais feitos com cartão de crédito. Luz, gás, internet, comida, entre outros. Essa é a realidade de gastos da maior parte das famílias brasileiras. Controlar as finanças não tem sido uma tarefa fácil e fica ainda mais complicado quando há pouco ou nenhum controle sobre o que se gasta. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, em parceria com o Offerwise, revela que 54% dos consumidores não controlam os gastos mensais feitos com cartão de crédito. Apenas 46% dos entrevistados fazem algum controle. Destes, 23% utilizam métodos como anotações em cadernos ou agendas e 16% usam planilhas em computadores. O estudo ainda mostra que 82% dos consumidores que utilizam cartão de crédito não sabem da taxa de juros cobrada mensalmente. Entre os que conhecem, a média fica apenas em 12%. Segundo a pesquisa, 74% dos entrevistados analisaram tarifas e ou juros ao adquirir cartão de crédito, sendo que 51% verificaram tarifas e 36% juros cobrados por atraso ou uso do rotativo. Ainda assim, 19% admitiram não ter feito nenhuma análise desse tipo. Apesar do cenário englobar todo o Brasil, a falta de educação financeira reflete em Petrópolis. Assim, o controle é um pouco difícil, né? Porque o crédito facilita a vida da população que a gente vai jogando para pagar para frente. Faço um controle no computador, mas não um controle muito efetivo, não. No entanto, o ambulante Christian Faria, por exemplo, utiliza cartão de crédito e consegue gastar apenas o que pode no mês. Tem que botar a mão antes que cansa, né, cara? Eu gasto o que eu posso, o que eu preciso. Às vezes eu tô dura, vou lá, tem um cartão de crédito, né? Passo o crédito e todo mês pagar a fatura certinho e acabou, né? Deus abençoe. E olha só, Petrópolis registrou queda no número de crimes de estelionato no mês de junho, se comparado a maio, né, desse ano. Os dados são do Instituto de Segurança Pública, o INSP. Apesar da queda de maio para junho de 2025,
Petrópolis teve um aumento nos crimes de estelionato quando comparado ao mesmo período do ano passado. Em junho de 2025, Petrópolis registrou 229 crimes de estelionato. Já no mesmo mês, em 2024, foram 217. Enquanto em maio deste ano, foram contabilizadas 260 ocorrências e no mesmo período do ano passado, foram 207. O levantamento aponta ainda que entre os meses de janeiro a junho deste ano, foram registrados 1.285 crimes de estelionato, enquanto no mesmo período de 2024 foram 1.297, ou seja, uma redução de 12 casos. Já em todo o ano de 2024, foram registrados 2.551 crimes deste tipo. Além da queda no número de estelionatos, os petropolitanos consideram a cidade um lugar seguro. E em relação ao que a gente vê lá no Rio aqui, está bem seguro. O senhor acha que Petrópolis é uma cidade segura? Eu acho. Eu e os outros cidadãos aqui da cidade, a gente pode se sentir seguro. E como parte das medidas para enfrentamento à calamidade financeira decretada pelo município de Petrópolis, um projeto de lei de reorganização administrativa do Poder Executivo foi aprovado na Câmara de Vereadores. Entre as ações, a reforma atinge a Secretaria de Direitos e Políticas para as Mulheres. O estado de calamidade financeira foi anunciado pela Prefeitura de Petrópolis no dia 16 de julho. Diante disso, o Executivo Municipal encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei detalhando uma proposta de reforma administrativa. Dentre as propostas, o Executivo Municipal indicou uma reformulação na Secretaria de Direitos e Políticas para as Mulheres. Nós não acabamos com nenhum trabalho da Secretaria. Ela continua com a Diretoria de Políticas Públicas para estar elaborando políticas públicas para as mulheres e continua com o CRAM, que faz o combate ao enfrentamento à violência contra a mulher. A Secretaria da Mulher era composta por 23 cargos. Agora, com a reforma, passa a ter 15 cargos. Segundo a secretária Rosângela Stumpf, advogadas, psicólogas e assistentes sociais prestavam os atendimentos pelo modelo de contratação de serviços e agora serão criados cargos públicos para estas modalidades. E não adianta nada a gente querer dar dignidade para as mulheres, né, como um todo em Petrópolis, se a gente não dá para as próprias funcionárias da secretaria. O texto da reforma administrativa tem o objetivo de tornar a máquina pública mais adequada à realidade atual do município. O texto do projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal de Vereadores e agora aguarda publicação no Diário Oficial do município. Com a reforma, a Prefeitura visa ainda dar continuidade às nomeações dos aprovados nos concursos públicos do município. Aí. Agora, olha só, as unidades da Rede Municipal de Saúde em Petrópolis começaram a receber na última quinta-feira, dia 24, palestras sobre violência contra a mulher. A ação tem como objetivo orientar sobre como acolher as vítimas nas unidades. As palestras que serão realizadas nas unidades de saúde em Petrópolis são organizadas pela Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que a parceria do poder público com as forças de segurança é fundamental para criar uma sociedade mais justa e segura para todos. As palestras vão acontecer em 6 unidades de saúde, sempre a partir das 10 horas da manhã, com o objetivo de falar sobre a importância do atendimento à linha de frente para essas mulheres vítimas de violência doméstica. Com o tema Patrulha Maria da Penha, falando sobre o papel da mulher no contexto da sociedade, as palestras acontecem nas unidades de atendimento do Centro, Cascatinha, Itaipava, Posse e Pedro do Rio. A série de ações vai até o dia 21 de agosto. A segunda-feira em Nova Friburgo será de dia de sol, com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite podem ocorrer pancadas de chuva, nos termômetros mínima de 14 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência. A segunda-feira será de sol, com muitas nuvens à tarde e possibilidades de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 24 graus. A previsão segue a mesma tendência em todas as cidades
locais da região serrana. Aqui em Petrópolis também pode ocorrer pancadas de chuva à noite, mas amanhã e à tarde desta segunda-feira serão de sol, com possibilidade de aumento de nuvens. Nos termômetros, mínima de 11 e máxima de 15 graus. Já no sul do estado, em Paraíba do Sul, não há previsão de chuva. A segunda-feira na cidade será de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, com poucas nuvens e temperaturas que devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. E para finalizar, 3 dias que também não registra chuvas nesta segunda-feira. Terá o dia de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, com poucas nuvens. Os termômetros no município devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus. Esta foi a previsão do tempo para segunda-feira. Pois é, pessoal, terminando a nossa edição aqui. Amanhã a gente está ao vivo, claro, de novo com vocês, 7h30 da manhã, passando muita informação e, claro, muito obrigado pela audiência aqui com a gente. Gente, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã. No próximo programa Fala Doutor, comigo, doutor Aloysio Barbosa Filho,